A Avenida Paulista. Um ponto de ônibus se torna o cenário de um flagrante de pura tensão. Quem é a mulher que ficou sob ameaça de uma faca em um ponto de ônibus na avenida mais famosa do Brasil? Os detalhes da operação para conseguir libertá-la. Como Sandra Regina conseguiu se manter calma durante toda a ação? O Domingo Espetacular está no ar. E os detalhes desse flagrante é o que você vê agora. Na avenida mais movimentada de São Paulo, uma cena de pavor. Justamente na segunda-feira, eu resolvi ir de ônibus. E o ônibus que eu queria utilizar o serviço dele passava na Paulista. Então foi por isso que eu estava naquele ponto. Uma mulher torna refém a assistente social Sandra Regina Monteiro. Com a mão direita, ela pôs a faca no meu pescoço. E ela falava assim para mim, fica na minha frente, fica na minha frente. As imagens do sequestro impressionam o país pela violência urbana, mas além disso, pela calma da Sandra diante do perigo. Foi a minha fé ali que me salvou, viu? Quem são essas mulheres? E o que havia por trás de tanta serenidade? Durante todo o tempo, a Sandra não passou mal nem desmaiou. Sequer demonstrou qualquer sinal de raiva, medo ou desespero. Pelo contrário, a Sandra se manteve calma e serena. Essa tranquilidade viralizou nas redes sociais. Do flagrante na rua, fomos até a casa da Sandra para conhecer melhor essa mulher que conquistou a simpatia do Brasil. Diante das câmeras ligadas, a tranquilidade se esconde um pouquinho. O que você está sentindo agora? Agora, eu tô nervosa. Ela relembra em detalhes o que aconteceu. Eu senti um braço passando, porque ela me deu um mata-leão. Com a mão esquerda e com a mão direita, ela pôs a faca no meu pescoço. E ela falava assim para mim, fica na minha frente, fica na minha frente. Eu coloquei a mão na mão dela e falei assim para ela, eu não te conheço, me solta. Aí ela pegou e forçou a faca no meu pescoço e aí ficou marcado. Tá a marca aí até hoje, né? É. Nas imagens é possível observar a diferença de comportamento entre as duas. A sequestradora está muito agitada. Ela queria resgate, dinheiro. Ela dizia por que estava fazendo aquilo? Porque ela falou que queria saber quem que tinha autorizado colocar a câmera na casa dela e escuta. Ela disse que não podia tomar banho, não podia comer, não podia nada. Ela estava transtornada. Estava. Inclusive, quando ela estava com a faca no meu pescoço, ela estava trêmula. A senhora teve medo de alguma coisa enquanto ela estava com a faca no seu pescoço? Olha, na hora que ela chegou, assim, foi um susto, né? Porque, de repente, uma pessoa pega e começa que vem te dá um mata-leão, põe a faca no teu pescoço. Foi um susto, mas depois veio a tranquilidade. Cerca de 40 minutos depois, em uma ação rápida, a polícia imobiliza a sequestradora com uma arma de choque. Sandra é libertada, ilesa, e encaminhada para uma unidade de pronto atendimento. O que estava por trás da sua tranquilidade em pleno sequestro? Eu estava em oração o tempo todo, enquanto ela estava esbravejando aqui no meu ouvido, falando com os policiais, que eles estavam tentando negociar. Enquanto ela estava esbravejando, eu estava orando, estava em oração, conversando com Deus, pedindo para Ele, porque só Ele numa hora dessa, porque ela estava descontrolada. Quem vê o flagrante pode imaginar que o episódio foi um marco na vida da Sandra, mas o que mudou a vida dela mesmo aconteceu no dia anterior ao sequestro. Um marco em outras águas, nas águas do batismo. Quem batizou a Sandra foi o pastor Bruno Dutra. O batismo da dona Sandra aconteceu num momento
chave da igreja, né? O batismo do Rio de Jordão. Queria que você explicasse para a gente. Sim, nós estamos no mês de dezembro, nós estamos promovendo um grande batismo nas águas para aqueles que querem de fato, de verdade, tomar essa decisão de começar uma nova vida. É claro que o batismo nas águas, a pessoa precisa entender que não é ela vir apenas e mergulhar nas águas. É ela, a partir daquele momento, tomar uma decisão de mudança de comportamento, de atitudes, porque o batismo, ele é válido quando acontece o arrependimento. A expressão que se usa é nascer de novo? Nascer de novo porque existe o novo nascimento, é quando você nasce de Jesus. O Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? Ele desceu às águas para fazer-nos entender que também nós necessitamos fazer isso. Começar uma vida nova com Deus vem de uma decisão de reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira os pecados do mundo. A Igreja Universal do Reino de Deus batiza quem tem esse desejo a qualquer dia e hora. Naquele domingo específico, mesmo do batismo da Sandra, a igreja realizou os batismos com alguns litros das águas do próprio Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, um símbolo da transformação e da fé. Os batismos com as águas misturadas às do Rio Jordão irão ocorrer durante todo o mês de dezembro. Quando terminou meu batismo, eu senti que eu saí diferente de lá. Para mim, ali, eu entreguei para Deus e eu sabia que Ele ia me guardar. Segundo o bispo Renato Cardoso, o batismo precisa ser uma decisão consciente, madura. É claro que todos nós podemos aprender do nosso passado, mas para que você aprenda, você precisa se arrepender. Então, o batismo nas águas é chamado na Bíblia batismo de arrependimento. Porque quando a pessoa se arrepende, ela vai até as águas, como Jesus ensinou, como ele mesmo fez no Rio Jordão, quando ele tinha 30 anos de idade, não quando ele era criança, mas quando ele tinha 30 anos de idade, para dar o exemplo que o batismo nas águas é uma decisão consciente de uma pessoa adulta e não de uma criança, não dos pais da criança. Isso não tem nada a ver com igreja, com religião, isso tem a ver com a palavra de Deus. E se você quiser estar em paz com Deus, você precisa seguir o batismo do arrependimento. Um ato capaz de influenciar todos os aspectos da vida. O comportamento dela chamou a atenção, a sua calma chamou a atenção. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando a pessoa está salva, quando a pessoa recebe o perdão dos pecados através do arrependimento, o batismo do arrependimento, ela tem paz com Deus. Quando ela tem paz com Deus, para ela, viver, morrer, é indiferente, é a mesma coisa. Se você quer saber mais sobre arrependimento, leia a palavra de Deus, leia as Escrituras. Se você não tem uma Bíblia, arrume uma Bíblia e comece a ler, especialmente o Evangelho de João. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode lembrar ocasiões que você mentiu, ocasiões que você sentiu desejos que você não devia sentir, intenções ruins, que você talvez roubou, que você, enfim, falhou de alguma forma. Não importa se o seu pecado foi grande ou pequeno. Então, quando você se arrepende sinceramente, meu Deus, me perdoa, eu errei, eu sei que eu não mereço nada, mas eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura, eu quero fazer diferente daqui para frente. Então, quando você se arrepende de verdade, então esse arrependimento deve ser seguido de um batismo nas águas. E ali, quando você desce às águas, você sobe como uma nova criatura. A velha vida já passou e você começa uma novidade de vida a partir dali, com a certeza da salvação. Andando com Deus, andando com Jesus.
A mulher que sequestrou Sandra é Dagmar da Silva Santos. De acordo com a polícia, em 2018, ela fez outra vítima na mesma avenida. Naquela ocasião, foi considerada inimputável, ou seja, sem capacidade para compreender a situação, e acabou sendo solta. Agora, ela permanece detida preventivamente para exames e investigação. A senhora consegue perdoar aquela mulher? Sim, sim, com certeza. Eu espero que ela consiga um direcionamento, né? E também se cuidar, porque ela precisa de tratamento, porque ela estava muito desequilibrada. De volta à cena do sequestro, Sandra caminha com a leveza de quem perdoa, rumo ao encontro com a gratidão. Um momento desse só Deus para ajudar, né? Para dar tranquilidade para mim e sabedoria para os policiais. Preparamos uma surpresa para Sandra, o reencontro com os agentes que a livraram do perigo. Vem com a senhora? Tudo E aí, como é que a bem? senhora tá? Beleza? Agora Muito bem. tranquila, né? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. E a senhora tá bem? Ai, bem, graças a Deus. Agora tá tudo bem, né? Agora tá tudo bem. passou um susto, Ah, tá tranquila. Se mantém tranquila como estava no dia, né? Nossa, mas agora eu virei celebridade, gente. Celebridade. Quem mais ajudou quem naquele episódio? Ó, indiscutivelmente, a tranquilidade dela foi fundamental para o desenrolar perfeito da ocorrência, porque a orientação que a polícia passa sempre para uma pessoa que passa por essa situação, a vítima, é manter a calma. É difícil, a gente sabe que é difícil, né? Porém, se as pessoas que vierem a passar chegar próximo do que ela ficou, já é perfeito, porque a gente se surpreendeu com a calma dela. Ela ficou muito calma, serena na ocorrência, e isso foi o que contribuiu para o desfecho perfeito da ocorrência, com certeza. Parabéns pela sua tranquilidade, você só ajudou, tá? Obrigada. Vai na Polícia Militar, conte sempre com a gente, tá? Boa sorte, que Deus abençoe muito a senhora, tá bom? Que bom que essa história teve um final feliz, hein, Carol? Pois é, Sérgio, nem me fale, um perigo tudo isso.